Você já deve ter ouvido falar que o forte na economia brasileira são as commodities, como carne, café, petróleo, mas só os produtos de matéria-prima que são commodities? O quanto nossa economia depende dessas commodities? Quão produtivo é esse setor? Como se dão os investimentos em commodities? Hoje vamos desmistificar e explorar um pouco esse tipo de produto e seu impacto na nossa economia. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. É bastante comum confundir commodity com bens primários ou com comercialização de matéria-prima. Não que estas não sejam commodities, mas commodities não se limitam a esse tipo de bem. Esse é um daqueles termos que são citados com frequência em noticiários, mas que raramente são explicados com mais detalhe. Bem, para isso que a gente está aqui, para explicar de uma forma simples temas relevantes para você entender nossa sociedade, nossa história e nossa economia. A palavra commodity é inglesa, porém de origem francesa, que por sua vez vem do latim commoditas. Todas essas palavras têm significados próximos da ideia de conveniência ou de comodidade mesmo, o que combina com o significado original da palavra commodity, usado para se referir a bens produzidos em massa, sem distinção entre si. Esse tipo de bem é bem mais fácil de se comercializar, costuma ser mais barato e mais acessível do que os bens personalizados. O uso atual da palavra não está muito longe desse uso original quando falamos em commodity num contexto econômico e financeiro atual. Nós referimos a bens comercializáveis com alta fungibilidade, sendo fungibilidade o potencial de substituição de um produto, ou seja, quão fácil é substituir um bem por outro da mesma espécie, só que comercializado por outros produtores. Vamos pegar o exemplo do trigo. Trigo continua sendo trigo, mesmo sendo produzido aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na França. Se eu produzisse e vendesse farinha de trigo e por algum motivo eu fosse impedido de comprar trigo dos Estados Unidos, poderia comprar de qualquer outro fornecedor sem precisar adaptar minha produção de farinha a essa nova matéria-prima. Ou seja, não são necessariamente bens produzidos em massa, mas são bens quase indistinguíveis entre si, facilmente substituídos. Agora, se compararmos com peças de carro ou peças eletrônicas, a fungibilidade é bem mais baixa. Certos tipos de peça não poderiam ser substituídos sem uma necessária adaptação do comprador. Melhor ainda, vamos pensar em produtos com uma marca, ou mesmo produtos artísticos. Esses, então, são personalizados e não podem ser substituídos de forma alguma. Mas a fungibilidade de um produto pode ser alterada com o tempo. Um produto que antes tinha baixa fungibilidade pode perder sua distintividade quando, por exemplo, o capital intelectual necessário para produzi-lo acaba se difundindo. Um bom exemplo são os medicamentos genéricos. Isso demonstra que são muito poucos produtos que são completamente infungíveis. E essa fungibilidade pode ser a principal característica das commodities, mas não é a única. A homogeneidade dos preços globalmente também é típica de uma commodity. Eu já explico melhor o que exatamente isso significa. Mas primeiro, caso você ache interessante temas sobre economia e queira conferir nossos vídeos para desenvolver uma noção básica, eu lhe convido a conferir mais vídeos da série Manual Básico de Economia. Nosso objetivo nessa série é explicar de forma clara para que você, seus amigos e seus familiares possam entender um pouco melhor conceitos fundamentais de economia e finanças que são essenciais para compreender as notícias, as discussões políticas e até ajudar você a controlar melhor suas finanças. Mas a gente não tem aqui nenhuma pretensão de fornecer um guia para investimento. A gente só deseja esclarecer temas nessa área que para muitos soa como se fossem grego. Caso você deseje começar a investir, mas ainda não sabe muito bem como, eu recomendo que você busque uma instituição financeira da sua confiança. E se essa for a sua primeira vez aqui no Manual do Brasil, aproveita para dar uma olhada geral no nosso conteúdo. Eu aposto que não só nossos vídeos sobre economia, mas também sobre política, história e atualidade podem ajudar você a compreender melhor a sua realidade. E para não correr o risco de perder os vídeos que vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. E como eu ia dizendo, uma característica típica das commodities é que seu preço é o mesmo globalmente e geralmente determinado pela lei da oferta e da demanda. Até pode haver flutuação no preço devido a dificuldades logísticas, problemas climáticos e situação político-econômica instável dos principais países produtores daquele bem. Mas a tendência é que a relação entre oferta e demanda em nível global determine o preço de uma commodity. Já para os bens que contam com uma marca própria ou que para sua produção necessitam de um conhecimento muito específico, o preço é bastante afetado pela sua singularidade e não somente pela relação entre a oferta
e a procura. Como resultado da homogeneidade global dos preços do padrão das commodities, existe uma tremenda facilidade na negociação desses produtos. Porém, essa facilidade também é um ponto fraco, já que qualquer alteração no preço de uma commodity, pelo motivo que for, acaba afetando pesadamente a economia de diversos países que comercializam com uma expectativa de preço e, de repente, tem que lidar com uma mudança brusca. Sem contar que, como commodities costumam ser matérias-primas de outros produtos, qualquer mudança repentina nos preços acaba afetando o preço de outros produtos que você consome. Um exemplo fácil disso são as flutuações no preço do petróleo e como afetam as economias de todo o planeta. Além da fungibilidade e da homogeneidade, para um produto ser entendido como commodity, ele precisa ser pouco perecível e capaz de ser armazenado para que possam ser negociadas em grandes quantidades e em longas distâncias. Também precisa ter um grande mercado consumidor. A demanda deve ser alta para que haja um volume alto de transações comerciais. Por fim, commodities não costumam sofrer muita interferência dos governos nem em seu preço, comercialização ou transporte, para que haja um alto volume de negociação comum a todos esses bens. Elas dependem de relativa liberdade comercial entre os seus consumidores. E existem inúmeros tipos de produtos que se encaixam nessas características. A gente tem commodities agrícolas, resultado da atividades agropecuárias. Temos commodities ambientais, como aquelas geradoras de energia, como petróleo, gás natural, ou aquelas frutos de extrativismo, como a madeira. Há também as commodities minerais, produto da mineração, como ferro, como ouro e prata, as commodities químicas, como sulfatos, e as commodities financeiras, como dólar e títulos públicos. Pode surpreender, mas moedas podem ser classificadas como commodities. Afinal, se possuírem alta fungibilidade e serem trocadas em altos volumes, por que não seriam? No geral, investir em commodities não é profundamente diferente de se investir em outros produtos ou serviços. Então, de que modo se investe nessas commodities? Uma maneira de se investir é através de contratos futuros, que são uma promessa de compra futura de uma commodity, o preço que será comprado, a quantidade que será comprada e quando será comprada são definidos e fixados quando o contrato é fechado e não podem mudar. São mantidos independentemente da alteração no mercado. Quando chega a data de vencimento, a compra é realizada conforme estabelecido naquele contrato. Esse é um modo que tanto o produtor pode se valer para se proteger caso haja possibilidade de desvalorização no futuro, quanto o comprador também pode se valer para se proteger caso no futuro próximo a commodity que ele comprou se valorize muito rápido. O interessante é que esses próprios contratos podem ser vendidos, cabendo a obrigação de compra para quem quer que seja o dono do contrato na data determinada. Por causa disso, contratos futuros acabam servindo tanto como instrumento de especulação quanto termômetro para saber qual a provável situação futura de preço daquela commodity. Se o valor dos contratos futuros de uma commodity estão subindo, isso significa que o contrato prevê uma alta desse produto. Do mesmo modo, a gente pode estipular a queda de preço de uma commodity se o valor dos contratos futuros forem baixando. Outra forma de se investir em commodities é através de fundos especializados. Nesse caso, você investe no fundo e o gestor desse fundo, que entende muito do produto, vai usar seu dinheiro em investimentos por você. E por fim, outro modo de se investir em commodities é simplesmente comprando ações de empresas que trabalham com essas commodities, do mesmo modo que você faria se investisse em qualquer empresa de qualquer outro ramo. Se você vier a investir em commodities, qualquer que seja a opção que você escolha, será bom ficar de olho na Bolsa de Chicago, que é a maior referência do mundo para determinação de preços de commodities. Mas não vamos nos limitar somente à Bolsa de Chicago. Na nossa B3, a Bolsa de Valores oficial do Brasil, também são negociadas commodities em grandes volumes, dada a importância desses produtos aqui para o nosso país. Entre as empresas brasileiras com ações negociadas na B3 que trabalham com commodities, as mais expressivas são a Vale, no setor de mineração, a Petrobras, no setor de energia, a Suzano e a Klabin, com papel e celulose, e a JBS, da alimentação. As commodities são tão importantes para a nossa economia que a B3 tem até um índice específico para elas, o ICB, o Índice de Commodities do Brasil. Não é possível investir nesse ICB, ele funciona somente para demonstrar o comportamento do mercado de commodities. E é bom ficar de olho na B3 porque as commodities são importantes para o Brasil, representando 65% das nossas importações. O Brasil também é importante para as commodities. Estamos entre os principais produtores e exportadores de diversas commodities no mundo. Somos líderes de exportação de soja. Quase metade da soja consumida no mundo é brasileira. Também lideramos a produção e exportação de açúcar, cana, melaço e etanol. Nossa carne bovina é a mais consumida em todo o mundo. Temos a segunda maior reserva de minério de ferro e somos a segunda maior exportadora, atrás apenas da Austrália. E a gente está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Esse
Esses são apenas alguns exemplos que demonstram quão forte é a atuação brasileira no mercado global de commodities e o quanto as commodities são importantes para a economia do Brasil. Na verdade, mais do que isso, nós literalmente dependemos das commodities. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, países que têm mais de 60% do valor das exportações que venham de commodities podem ser considerados como dependentes desse tipo de produto. Mas nós vimos o lado ruim de se depender de commodities com a crise gerada pela pandemia. Mas especialistas preveem que podemos passar por um período próspero para as commodities. Eu imagino que você possa estar um pouco descrente. Afinal, a gente ainda está vivendo uma crise mundial devido à pandemia. O PIB global despencou em 4,3% em 2020. Mas, porém, as nações mais desenvolvidas estão num ritmo de recuperação muito mais rápido que o nosso, com população mais bem vacinada e maiores incentivos para o crescimento. A recuperação das nações mais desenvolvidas pode levar um novo superciclo de commodities, favorecendo muito o Brasil no cenário mundial. E você, o que acha? Agora é com vocês. Comenta aqui embaixo o que acharam do tema, se ficou alguma dúvida, se gostaram desse tipo de vídeo e quais outros temas vocês gostariam de ver por aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. E outros temas você... Cara, já... Vimos a base... Ah, caralho, a bens. Puta que...